Pessoal, vamos falar hoje sobre a teoria, né? Sobre as teorias do órgão. Existem três teorias, né? Principais. Existe a teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão. O Brasil adotou a teoria do órgão. Vamos ver as principais características da teoria do órgão. Característica dos órgãos públicos. Não possui personalidade jurídica. São resultado da desconcentração. Não possuem patrimônio próprio, não têm capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram, né? Alguns, né, têm capacidade processual para defender prerrogativas funcionais, possuem autonomia financeira, gerencial e orçamentária. Então, pessoal, o órgão ele não possui personalidade jurídica, não possui patrimônio próprio, porque, um exemplo, quando você vê lá as viaturas da Polícia Militar ou da Polícia Civil, aquelas viaturas não são da Polícia Militar nem da Polícia Civil. Aquelas viaturas são do Estado. Então, o órgão público ele não tem patrimônio próprio, né? Não tem capacidade de representar em juízo a pessoa jurídica que integra, né? Ele não tem capacidade. Quem tem capacidade é o Estado, mas o órgão público não, né? Então, alguns têm capacidade processual para defender prerrogativas funcionais, possuem autonomia financeira, gerencial e orçamentária. Então, só o que cai nas questões é isso aí, pessoal. Então, pessoal, o órgão público ele não tem personalidade jurídica, ou seja, não é pessoa. Eles são um feixe despersonalizado, né? Ele não tem patrimônio próprio, né? Ele Os seus agentes agem em imputação à pessoa que está ligada, ou seja, se for um exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, está ligada ao Estado. Então eles estão em imputação à pessoa que está ligada, que é o Estado, né? Eles é um mero órgão de execução. Pessoal, veja como é que funciona o órgão. É como se fosse um corpo humano, é porque não dá para desenhar aqui. Vamos dizer que quem trabalha no Estado, a cabeça é o Estado, a mão, a outra mão, e o pé, os outros pés são os órgãos. Vamos dizer que a mão esquerda é a Polícia Civil, a mão direita é a Polícia Militar, um exemplo. Então, o Estado manda aquela mão pegar tal coisa ou fazer tal coisa. Então, o órgão só é mera execução, né? Eles trabalham ligado a pessoas jurídicas, a pessoa jurídica que está ligado. Então, o órgão público ele não tem vontade própria, entendeu? Quem determina as ações são a cabeça, ou seja, é o Estado, é a União, é o município. Vamos falar agora, pessoal, dos órgãos quanto à classificação, quanto à posição estatal. Existe lá no topo da pirâmide, né? Os órgãos independentes, mais abaixo os órgãos autônomos, mais abaixo ainda os órgãos superior e mais abaixo ainda os órgãos de mero expediente, que são os órgãos subalternos. Os órgãos independentes representam o comando de cada um dos poderes, goza de independência, não sofrendo qualquer relação de subordinação, mas sujeito a controle de um poder pelo outro. Órgãos autônomos.
estão subordinados aos órgãos independentes, mas gozam de autonomia. Órgão superior, subordinados aos independentes e autônomos, mas com poder de decisão. Órgão subalterno ou de mero expediente, subordinado aos anteriores órgãos de execução. Aqui, ó. De novo. Independente. Originário da Constituição. É representativo e representativo dos três poderes, né? Sem subordinação hierárquica ou funcional, sujeitos apenas ao controle constitucional de um poder pelo outro. Atribuições exercidas por agentes políticos. Autônomos. Administrativos, né? Imediatamente abaixo dos órgãos independentes e subordinados aos seus chefes. Servidores são, em regra, agentes políticos nomeados em comissão, né? Por exemplo, os órgãos independentes, né? Tem lá a Presidência da República, o governador do estado, os prefeitos, né? Aí abaixo tem o quê? Um exemplo, na presidência, né? Tem os ministros, né? Tem os ministros de cada ministério, né? No estado, né? Tem as secretarias, né? Nos municípios, né? Tem as secretarias, né? Então são subordinados aos independentes. Superiores detêm poder de direção, controle, decisão e comando, mas sempre sujeito à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Subalternos, subordinados hierarquicamente a órgãos superiores de decisão, exercendo função de execução e realizando serviços de rotina. Mais uma vez aqui, pessoal, falando de órgãos independentes, né? É a mais alta hierarquia, não subordinado a outro, né? Competências da Constituição, exemplo, Presidência da República, né? Os órgãos autônomos, dotados de ampla autonomia, né? Administrativa, técnica e financeira, exemplos, ministério, como eu falei. Natureza, direta, coordenação, supervisão, planejamento e controle. Superiores, né? Tem poder decisório, autonomia reduzida, né? Possuem apenas autonomia técnica, exemplos, gabinetes, coordenadorias, departamentos. Subalterno, mera execução, reduzido poder decisório, né? Exemplos, seções de expediente e delegacias. Pessoal, sabe como é que vai cair na sua prova essa questão aqui? Ele vai chegar contando, né, narrando, né, as características para você identificar dentro daquelas características, né, quais são os órgãos. Se ele diferenciar órgão independente e subalterno, é muito fácil, né? Quando vier assim, porque a banca está querendo lhe dar a questão. Porque se ela chegar e falar assim mesmo, são órgãos, né, da mais alta cúpula, você já sabe que é órgão independente, né? Não tem subordinação a nenhum outro órgão, né? São diretamente advindos da Constituição, você sabe que é o órgão independente. E quando falar são órgãos de mera execução, né? São órgãos com reduzidíssimo poder decisório, você sabe que é órgão subalterno. Agora, quando ela quiser complicar a questão, ela vai colocar para você diferenciar
se é órgão autônomo ou se é órgão superiores. Pessoal, aqui ó, para você identificar. Ó. Se a questão fala assim, ó, o órgão que possui uma chefia, aí você já corta logo os independentes, porque os independentes não tem ninguém, não tem nenhum superior sobre ele. Então, se a banca começa a falar sobre as características, fala assim mesmo, o órgão que possui uma chefia, então você corta logo independente, porque independente não tem ninguém sobre acima deles. Então você já corta, você já corta o independente. Entendeu, pessoal? Já corta o independente. Já corta esse independente, pessoal. Aí ele fala assim, ó, que possui órgão sobre a sua direção. Aí você, ó, já corta subalterno, né? Porque o subalterno não tem ninguém sobre a sua direção. Porque eles são os mais baixos órgãos, né? Então não tem ninguém sobre a sua direção. Então você corta subalterno. Só para você diferenciar um órgão autônomo de um órgão superior, você vai diferenciar por essa palavrinha aí, pessoal. Essa palavrinha aí, autonomia. Essa palavrinha aí, autonomia, que vai diferenciar um órgão autônomo de um órgão superior, pessoal. Essa palavra é autonomia. Se a banca falar possui uma alta autonomia, já matou, né? São os órgãos autônomos. Ah, tem uma reduzida autonomia. Ué, é os órgãos superiores. Então, essa palavra autonomia que vai diferenciar. Se falar tem uma alta autonomia, órgãos autônomos. Se falar tem reduzida autonomia, órgãos superiores. Então, a diferenciação é essa aí, pessoal. Então, pessoal, vamos fazer umas questões sobre esse assunto aí. A assinale alternativa que corresponde com a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro sobre a natureza jurídica da relação entre o Estado e o agente, por meio dos quais atua. Teoria da intervenção não. Teoria do órgão. Letra B. Pela teoria do órgão, entende-se que a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos de tal modo que, quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. Por esta teoria, a relação do Estado, pessoa jurídica, com seus representantes se dá mediante imputação. São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. São unidades de ação com atribuições específicas na organização estatal. Assinale a alternativa correspondente à definição. A administração pública pode ser entidade política não, agente administrativo não, ou é órgão público ou administração pública. São unidades de ação com atribuição específica na organização estatal. Então, é órgãos públicos. Considere o seguinte enunciado referente à decisão do STF em regime de repercussão geral. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, a pessoa jurídica privada, prestador de serviço público, sendo parte legítima, passiva, o autor do ato.
Tal decisão é calcada em explicação teórica sobre a relação entre o Estado e seus agentes. Qual seja a teoria? É a teoria do órgão. Acerca da descentralização e da desconcentração, será a alternativa incorreta. A desconcentração cria órgão e distribui a competência dentro da mesma pessoa jurídica. Certo. A descentralização cria entidades e distribui competências para outras pessoas jurídicas, certo? Na descentralização, a hierarquia. Na desconcentração, a autotutela. Na descentralização, a hierarquia. Não. Considerando as lições sobre direito administrativo, é certo que integram a administração direta, órgãos públicos, entidades públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista, autarquias. Empresa pública e administração indireta, fundação pública indireta, sociedade de economia mista indireta, autarquia indireta, então órgãos públicos pertencem à direta. Considere a administração indireta. A pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido no limite da lei é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração para o desempenho, criado por lei e autarquia, né? Então, a sociedade de economia mista é autorizada, empresa pública autorizada, o órgão público é autarquia. A pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido no limite da lei. Acho que é autarquia mesmo. Aqui, pessoal, essa questão ele quer que você coloque dentro desse tracinho aqui, né? As questões aqui, o A, o B, o C, o D, né? Vamos ver aqui. Os órgãos, tracinho, são aqueles que exercem atribuições de execução principal, com o mínimo de poder decisório. Então você aqui já vai eliminar aqui o independente e os superiores, enquanto se subordinado a vários níveis. Então é o subalterno. Sobretudo dizem respeito à realização de serviços de rotina, cumprimento de decisões e atendimento ao público. Subalterno, letra D. Quanto à classificação, os órgãos governamentais e administrativos são independentes, autônomos e descritivos? Não. Independente, autônomo, superior e subalterno? Sim.